Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai falar de um tema que gerou algum debate, né? Retomou na verdade um debate aqui no Brasil em função de uma proposta legislativa que foi debatida longe daqui, né? Na Holanda, que não tem nada a ver com o nosso sistema, mas reacendeu aqui uma polêmica que se refere à tributação de ganhos não realizados. Então, só para contextualizar muito rapidamente, houve uma proposta de tributação ou de inclusão de uma previsão na legislação tributária da Holanda, em que os contribuintes teriam que pagar aproximadamente 36% de imposto sobre ganhos não realizados de determinados ativos. Aqui não é ideia ficar entrando muito nos pormenores, mas fato é que anualmente as pessoas físicas por lá teriam que pagar um imposto antes mesmo de vender um ativo, antes mesmo de conhecer efetivamente qual que é o ganho definitivo que elas teriam ali após realizar um investimento, né? Então, normalmente quando você paga só a tributação, quando você vende o ativo, quando você recebe algum rendimento financeiro efetivo ali, e não simplesmente por você carregar no tempo um ativo que você adquiriu numa data, ter que pagar imposto ali numa data arbitrária que é colocada por uma determinada legislação. Então, historicamente, né, a maioria dos regimes tributários para fins de imposto de renda adotam esse princípio da realização, né? Ou seja, eu só tributo um rendimento, eu só tributo um ganho quando ele efetivamente é disponibilizado, ele é efetivo, ele é definitivo e, de fato, a pessoa física tem acesso àquela riqueza para poder, inclusive, usá-la para poder pagar o imposto, né? Então eu vendi um imóvel, eu vendi uma ação, eu vendi um título qualquer, eu tenho ali um pedaço daquele valor que eu recebi, eu separo e recolho o imposto de renda, se obviamente eu tive um ganho naquela operação. Então esse aspecto na Holanda, né, reacendeu um debate se seria possível ou não você ter ali uma tributação sobre um ganho não realizado. Então arbitrariamente se define que os ganhos de 1º de janeiro a 31 de dezembro, eles vão ser incluídos ali na apuração do imposto de renda, mesmo eu não tendo tido ali a venda efetiva desses ativos. Essa medida, né, então na data de hoje, pelo menos, né, houve um recuo ali do governo holandês que vai repensar, porque de fato gerou muito desconforto na população, que, poxa, imagina que eu só tenho um determinado ativo, eu não tenho caixa para pagar o imposto, o fato de eu simplesmente ter por lei que apurar esse ganho, eu teria que ou vender o ativo, ou pedir um empréstimo, tomar um empréstimo no banco para poder usar o dinheiro para pagar. Então, fato é que do ponto de vista social e técnico, isso gerou tanto debate que o próprio governo recuou. Mas trazendo para a nossa realidade, né, e obviamente é só um gancho aqui para a gente tratar de um ponto importante, a gente está se aproximando agora ao início do prazo de apresentação da declaração de imposto de renda da pessoa física, e para quem investe no exterior, né, como é o nosso grande foco aqui, pelo menos na Convex, a gente tem lá que, a partir de 2024, com a Lei 14.754, as pessoas físicas que investem no exterior, em especial via as estruturas, né, as offshores, as PICs, por exemplo, elas têm que recolher ali, elas têm que levantar um balanço anual, em regra, né, a gente tem aquele regime opaco e transparente, a gente vai fazer um vídeo detalhado, até com alguns estudos que a gente tem feito sobre qual que é a melhor forma ali uma melhor opção para adotar, se é o opaco, se é o transparente, nos termos da Lei 14.754, do ponto de vista matemático mesmo, mostrando ali com alguns portfólios que a gente tem rodado, como que a gente deveria se orientar para tomar essa decisão, mas fato é que, em regra geral, no regime opaco, então, é o regime que é adotado como standard ali pela Lei 14.754, eu preciso apurar um balanço anual da minha PIC, da minha offshore, e esse balanço ele contempla, como ele é elaborado com base nas regras contábeis, em regra vigentes aqui no Brasil, ele acaba alcançando ali, ou ele precisa ter colocado ali dentro da minha apuração de lucros, os ganhos não realizados, ou seja, os ganhos de marcação ao mercado dos meus ativos. Ou seja, comprei uma ação no dia 10 de fevereiro, essa ação ali ficou na minha carteira, ou eu tinha, né, dentro da carteira da offshore no dia 31/12, esses ganhos, né, essa valorização das ações, elas acabam ali sensibilizando o meu lucro do exercício, né, o meu resultado do exercício ali na apuração do meu balanço anual. E de acordo, então, com essa nova dinâmica de apuração do imposto de renda, em que mesmo a offshore não distribuindo nenhum lucro para a pessoa física,
a pessoa física precisa reportar esse lucro dentro ali da declaração de imposto de renda e pagar os 15% se esse resultado for positivo, esse lucro então está sensibilizado, foi impactado ali com ganhos ou resultados de marcação a mercado desses ativos que não foram ali de operações efetivamente de venda desses ativos, não são ganhos que eu efetivamente materializei ali com a venda, com o encerramento de uma posição que eu tinha. Então é um ganho de papel, digamos assim, é um ganho fictício, que é o que o mercado está dizendo que aquele ativo vale, mas não é um preço ali que eu efetivamente já pratiquei, que efetivamente eu vendi aquele ativo. Então, trazendo lá aquele paralelo que a gente começou lá da discussão da Holanda, por lá essa regra não passou, pelo menos por enquanto, mas por aqui a gente já tem essa tributação de ganhos não realizados, mas muita gente não se deu conta ainda, né? Porque, eu invisto como pessoa física ainda está sujeita ao regime de caixa, mas na offshore a gente já tem essa discussão da tributação dos ganhos não realizados, e anualmente a gente paga, então, para quem investe via offshore, para quem escolheu ali o regime opaco, que é o regime por lei, né, é o regime regra geral, digamos assim, ela já está sujeita, então já está pagando anualmente o imposto sobre ganhos não realizados, em especial nesses últimos 2 anos, né, em que 2024 foi o primeiro ano que valeu, então já fizemos a primeira declaração em 2025, olhando para 2024, agora em 2026 a gente vai fazer uma segunda declaração, olhando para os resultados de 2025. E nesses últimos 2 anos, pelo menos, mercado internacional, com altas históricas, os ativos performando muito bem no exterior, e mais um ano, então, a gente vai ter que levantar balanços, incluindo esses ganhos não realizados dentro das nossas demonstrações financeiras e, consequentemente, reportando esses lucros aqui para fins de pagamento do imposto. A gente tem, em termos de novidades, né, do ano passado, em 2025, a gente teve uma primeira decisão judicial considerando essa inclusão dos ganhos não realizados na apuração dos lucros da offshore e, consequentemente, impactando aqui a apuração do imposto de renda declarada ali como ilegal, né, em desalinhamento com o que diz ali o Código Tributário Nacional, que determina que os ganhos sejam efetivamente disponibilizados no sentido de que esses ganhos sejam definitivos, exista ali uma realização efetiva do ponto de vista técnico ali do sentido jurídico da coisa, mas é uma primeira decisão ainda, e por conservadorismo, por cautela e para não ter questionamentos de Receita Federal nem nada do tipo, a maioria das pessoas físicas optaram ali então por incluir, ou optam, né, tem optado por incluir esses ganhos não realizados na apuração do imposto de renda. É engraçado, né, como a gente vê muito, é uma medida injusta, mas gradualmente, né, o Estado, os estados de uma forma geral, a gente já teve a oportunidade de comentar um pouco sobre isso, né, na medida ali em que crises fiscais, endividamento cada vez maior, endividamento estatal cada vez maior, a gente tem ali medidas criativas para ir cerceando cada vez mais as liberdades, o patrimônio aqui no caso, né, então trazendo formas de tributação mais agressivas, e é por isso que a gente sempre comenta a necessidade de fazer um planejamento, de ter ali uma estratégia fiscal, uma estratégia patrimonial, para a gente ir se defendendo o patrimônio desses avanços de faixa, né? Então, avanços ali do poderio estatal em relação ao nosso patrimônio. Então, né, só trazendo um pouco dessa contextualização, dessa notícia aí que gerou um pouco de burburinho aqui no Brasil, embora, de novo, seja um regime estrangeiro, que não tem nada a ver com a nossa forma de tributação aqui da pessoa física, mas fato é que a gente já está sujeito a algum tipo de tributação sobre ganhos não realizados, ainda que a gente não perceba. Então, se a gente vai abrindo margem para esse tipo de situação, a gente vai normalizando esse tipo de tributação, a gente tem visto, né, cada vez mais o avanço aí, dessas medidas legislativas, e aí culminando até no final do ano passado com tributação de dividendos aqui no Brasil, que não tem nada a ver com a parte offshore, mas que pega ali um aspecto também final aqui para a gente comentar, que é a possível tributação da variação cambial
quando uma offshore, por exemplo, distribui os lucros aqui para a pessoa física. Então, o que a gente comentou é, poxa, então, no Brasil a gente já tem uma forma aqui de tributação da pessoa física sobre ganhos não realizados, que é quando a pessoa física investe no exterior via uma offshore, e essa offshore, ela tem ali dentro do balanço os ativos que são carregados ali por mais anos, mas anualmente essa valorização desses ativos já compõe ali a minha base de cálculo do imposto de renda. A Lei 14.754, que instituiu esse regime, ela já veio ali e falou, olha, uma vez que você tributou esse lucro, né, esse lucro anual, embora você não tenha distribuído ainda para a pessoa física, esse lucro vai ficar congelado, você vai incluir ali na sua declaração de imposto de renda como se fosse um crédito que a pessoa física tem a receber da offshore. Então lá na frente, daqui a alguns anos, quando ela acessar determinada distribuição desse lucro, não vai haver uma nova tributação. Ainda que esse lucro, que equivalia, por exemplo, a 50 mil dólares em reais, valia 300 mil reais na data da tributação, daqui 5 anos, daqui 10 anos, esses são os mesmos 50 mil dólares, mas que agora valem 400, 500, 600 mil reais, a depender ali do quanto que o real se depreciou em relação ao dólar nesse período. Então essa variação cambial positiva aqui, a Lei 14.754 fala, olha, é uma variação cambial, um rendimento não tributado, não teremos aqui uma nova tributação, então, ou seja, todo aquele lucro anual tributado é uma tributação única definitiva. O problema é que agora com essa nova lei, a 15.270, que tratou lá da tributação do dividendo aqui no Brasil, e instituiu a tributação do imposto de renda mínimo, esse imposto de renda mínimo não tem nenhuma ressalva ali em relação à inclusão ou não inclusão da variação cambial em sua base de cálculo. Ou seja, a gente passa a conviver agora, ainda a gente não tem regulamento, não tem instrução normativa dessa lei aqui para tratar efetivamente do que entra e o que não entra na base de cálculo, mas como não foi dito nada na lei, a Receita Federal também não vai ter a capacidade de trazer muitas inovações via um ato administrativo. Fato é que então a gente vai conviver ali na próxima declaração do ano que vem, lá em 27, quando a gente fizer a primeira declaração olhando para 26, conviver com a real possibilidade aqui da gente ter que incluir a variação cambial, se a gente fez, obviamente, alguma distribuição de lucro em 26, vai ter que verificar ali como que o programa vai computar ou não dentro da sua base de cálculo ali do imposto